eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade com o requerimento do senador Donizete para que o TCU apresente o trabalho que, no nosso entender, é uma das principais funções do TCU, desse auxílio ao Congresso na discussão da política pública, e dizer que é diretriz do nosso presidente sempre atender aos convites e vir apresentar os trabalhos técnicos do TCU. Muito obrigado. Bem, eu queria também agradecer a contextualização do Dr. Ronaldo e do Dr. Guilherme sobre o programa e sobre a auditoria. Por isso, eu vou me concentrar mais sobre alguns pontos principais das deliberações do TCU. Então, complementando aqui o que o Dr. Ronaldo falou, essa é uma auditoria operacional, e o objetivo da auditoria é examinar como é a eficiência do programa, como estão sendo os resultados produzidos pelo programa para melhorar o serviço prestado à população. Então, o objetivo da auditoria é melhorar o serviço, o benefício social do programa. O TCU vem fazendo esses trabalhos há muitos anos, foi introduzido na Constituição de 88, os trabalhos de auditoria operacional, e hoje em dia todas as secretarias do tribunal executam esse tipo de trabalho. Bem, também, complementando o que o Dr. Guilherme falou sobre a contextualização do programa, o TCU ele selecionou esse programa para ser auditado com base nas declarações de prioridade do governo. Então, o governo disse que esse programa era prioritário, era um dos principais ações da vertente de inclusão produtiva do programa Brasil Sem Miséria. E a gente usa como critério para selecionar tanto o volume de recursos que são aplicados no programa, a possível ocorrência de eventos que prejudiquem o alcance dos objetivos do programa e, por fim, a relevância, no caso, a relevância social e também política do programa. E o marco legal que nós utilizamos foram vários, mas principalmente a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, PNATE, e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, PRONATER. Então, o objetivo geral, como o senador Donizete também já adiantou, foi verificar se a estratégia de implementação do programa estava consistente com o Programa Brasil Sem Miséria e atendia aos princípios da política, a PNATER. E nós focamos o trabalho no exame de 3 pontos principais. Primeiro, a qualidade dos serviços de ATER prestados aos agricultores familiares, a atuação do MDA para dar cumprimento à política e, por fim, a questão de equidade, como estava sendo feito a identificação e a seleção das famílias beneficiárias, se estavam realmente atendendo as famílias mais vulneráveis. Nós fizemos o que a gente fala de triangulação de método, a gente utiliza vários métodos para corroborar as conclusões, envolveu estudos de casos no Distrito Federal, em Minas Gerais, na Bahia, no Ceará, Pernambuco e Piauí. Nós vamos efetivamente às comunidades, no interior. Entrevistas com os diversos atores envolvidos, como representantes das secretarias estaduais de agricultura, representantes de entidades prestadoras de serviço, que são não só prestadoras públicas, mas também ONGs, sindicatos e empresas que se dedicam a essa atividade de extensão rural, fiscais do MDA, os extensionistas e os agricultores. Nós também fizemos pesquisa eletrônica com representantes dessas entidades prestadoras de serviços, com os fiscais do MDA, com extensionistas, grupos focais com fiscais, com agricultores também, e, por fim, análise de bancos de dados do CIATER, do SIGA Livre BSM e do IBGE. A gente vai falar sobre que sistemas são esses daqui a pouco. Bem, com relação às deliberações, o senador Donizete já adiantou algumas delas, eu vou apenas destacar as principais e tentar dar um significado a essas deliberações. Então, como o doutor Ronaldo também adiantou, a nossa principal questão levantada pela auditoria foi a questão da continuidade.
né? Então, o serviço de ATE, segundo a Pinater, é um trabalho de educação não formal, né? E esse trabalho ele precisa ter continuidade para produzir os efeitos. E a gente constatou, à época, que os contratos, eles tinham contratos de 12, 18, até 36 meses, já havia um caso desse, né? Mas que, devido a diversos fatores, como, por exemplo, o número de famílias no lote que vencido pela empresa, né? As grandes distâncias, as dificuldades de, por exemplo, fazer atividades coletivas, né? Às vezes, a empresa não conseguia prestar o serviço de maneira adequada. Então, no caso, 47%, metade das empresas, né, não conseguiam cumprir 90%, pelo menos, das atividades que estavam previstas no contrato. Cerca de metade das empresas, elas não conseguiam chegar a ultrapassar 90% das atividades previstas, por causa dessas questões que eu mencionei, de distâncias, dificuldade de reunir as pessoas para atividades coletivas, quantidade de famílias nos lotes. Isso ocorria na época da auditoria, em 2012. Né? Há a questão também, que também foi ilustrada, da criação de laços de confiança com os agricultores, para poder convencer os agricultores de como implantar projetos produtivos, de mudar práticas, né? Isso demora, né? Isso exige tempo. E também era um fator que preocupava na questão da produção de efeitos do programa, né? Havia uma questão legal envolvida, que também já foi destacada pelo Dr. Ronaldo, o entendimento do que seria um serviço continuado, não é? Porque a lei de licitações não permite para contratos que ultrapassem o exercício do orçamento para serviços que não são de natureza continuada, né? Mas já existe um entendimento que esse serviço seria de natureza continuada. Inclusive, a própria política fala que é um serviço de educação continuada, né? Então, esse problema tem sido superado. E, por fim, a questão da articulação com os estados, né? Porque o serviço de ATE ele não é exclusividade do governo federal, né? Então, ele também deve ser prestado pelos estados. E a gente percebeu a necessidade de maior coordenação antes da abertura de chamadas públicas para novos contratos, com os estados, para poder aumentar a eficiência da cobertura das famílias, né? Com relação à questão da fiscalização das atividades, né? Havia uma série de dificuldades com relação os mesmos motivos que eu mencionei com relação à prestação de serviço, questão de distâncias, grande quantidade de famílias a serem supervisionadas, né? Havia também uma questão de alguns casos de atraso de repasses do fomento. A questão também da utilização das informações coletadas nos diagnósticos que são feitos no programa e o uso pelos fiscais, né? E também falta de indicadores de desempenho para poder acompanhar se os projetos estão realmente produzindo efeitos, né? E aí eu vou citar o CIATER e o Siga Livre, que são instrumentos feitos justamente para acompanhar os contratos, né, e para registrar a situação social das famílias. Esses programas, na época, eles tinham diversos problemas, né? Eles eram muito lentos, os extensionistas precisavam entrar com dados nesses sistemas para obter o repasse de recursos, por exemplo, e, às vezes, tinham que fazer isso de madrugada, porque não conseguiam entrar no sistema durante o dia, né? Os sistemas não eram integrados, eles não permitiam fazer cruzamento de dados, emitir relatórios, então havia uma limitação no uso desses sistemas.
E a questão também da associação dos técnicos aos lotes, né, que o senador também mencionou quando ele estava lendo as deliberações. Porque normalmente existe a necessidade do trabalho de até ser multidisciplinar. Então, além do extensionista rural, também as empresas alocam assistentes sociais, pessoas da área social que vão ajudar o acesso a outros programas sociais, não só programas da área rurais, mas também programas na área de educação, de saúde, né, como também foi destacado pelo Guilherme. E um problema, vamos dizer assim, operacional, às vezes não permitia você associar mais de um técnico àquele grupo de famílias. Essa recomendação de alteração do decreto para a flexibilização das parcelas, houve a mudança do decreto, né? Depois, eu acho que o MDA pode dar algum detalhe sobre isso, né? Para poder flexibilizar os recursos para adaptar aos diversos tipos de projetos produtivos. Então, o Guilherme deu aquele exemplo ali dos galinheiros, né? Mas também existe, por exemplo, o caso da pocilga, né? Se você compra os animais e depois não tem dinheiro para comprar ração, houve casos de agricultores que tiveram que vender animais para poder conseguir dinheiro para comprar ração, por causa de problemas de atraso na liberação de parcelas. Né? Muito também por causa de desconhecimento sobre como é o mecanismo para fazer a liberação. Né? Com relação a justamente essa deliberação seguinte, né, uma recomendação para esclarecer melhor como é esse mecanismo. Né? Então, é necessário entrar com um laudo no sistema de acompanhamento do projeto produtivo, para mostrar que o projeto está caminhando. E aí, sim, liberar a segunda e a terceira parcela. Né? Isso, às vezes, é que causava o atraso. Né? A questão da busca ativa, que também foi encaminhada, foi identificada pelo TCU. Havia casos, por exemplo, na Bahia, de boa prática, de previsão de 20% das famílias serem identificadas por intermédio de busca ativa. Busca ativa, eu vou esclarecer o que né? Porque, no caso do Brasil Sem Miséria, há uma lista de famílias a serem atendidas, né? Que ela é obtida do cadastro único e também do cadastro do PRONAF. Né? Mas algumas famílias não estão contempladas no CAD único e no PRONAF. Então, há necessidade, e normalmente são as famílias mais vulneráveis. Então, daí a necessidade de dar uma margem, né, para o prestador de serviço buscar, ir atrás dessas famílias que são invisíveis, né, como o Guilherme falou. No caso também, essas listas, elas demandavam, às vezes, um atraso no serviço, porque havia necessidade de substituição das famílias de até 25% em alguns casos. Né? E um outro aspecto aqui que foi mencionado com relação à mobilização para outros programas sociais, acesso a outros programas sociais. Né? A gente fez uma pesquisa com as entidades, né, e 8% das empresas prestadoras de serviço entendiam que o programa efetivamente permitia acesso a outros programas sociais. E 20% dos extensionistas. Quer dizer, um número baixo de extensionistas e empresas entendiam que o programa estava sendo efetivo na intermediação do acesso das famílias a outros programas sociais, além da TER, né, na área de saúde e educação. E isso também parece que está sendo visto pelo MDA. E a questão do acesso à água, né, porque, também dados do sistema do MDA, 30,6% das famílias tinham problema de acesso à água para consumo humano. 48% para uso na agricultura e 74% para uso animal, né, para as criações. Então, é necessário articular o programa com programas de melhoria de acesso à água, porque senão fica inviabilizado a atividade produtiva. Né?
Bem, resumidamente, era isso que eu gostaria de